Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra de reflexão para a sua vida que está no livro do Êxodo, capítulo 25. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai aparecer, ele vai se revelar para Moisés. Deus ele revelou para Moisés, Deus revelou alguns mistérios através do ministério de Moisés. Deus revelou alguns mistérios através do ministério de Moisés. E quando Deus revela, a Bíblia vai dizer que Deus revelou para Moisés a construção do tabernáculo. O tabernáculo era o instrumento mais sagrado que a nação de Israel tinha para simbolizar a presença de Deus na vida deles. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele pediu para Moisés construir esse tabernáculo, a Bíblia vai dizer que Deus ele fez alguma exigência no projeto do tabernáculo. Deus ele pediu para que Moisés construísse o tabernáculo de maneira móvel, de maneira que se movia tanto para lá e tanto para cá. Por que Deus ele pediu para Moisés construir o tabernáculo móvel? Por quê? Porque Deus havia estabelecido uma promessa sobre a nação de Israel de levar a uma terra que manasse leite e mel. Então não teria como Deus levar o povo até a terra que manava leite e mel e eles construir um tabernáculo com pedra, construir um tabernáculo com cimento, com concreto. Por quê? Porque na hora em que o povo estivesse marchando em direção à terra prometida, o tabernáculo ia ficar. E o tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Deus estava querendo dizer, aonde vocês for, a minha presença tem que ir com vocês. Se vocês estão indo adiante, a minha presença tem que ir. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam indo, a presença de Deus seguiam com ele. Por quê? Porque ali aonde o povo estava, aonde a nação de Israel estava no meio do deserto, não era o lugar da promessa. Você pode estar passando pelo deserto, mas a promessa, o lugar de promessa não é o deserto. O lugar de promessa de Deus para a sua vida é na terra prometida. Você pode estar no deserto, estar passando pelo deserto, mas aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida é muito maior. E a Bíblia vai dizer que Deus ele pediu para Moisés também construir o tabernáculo com uma única porta. Deus ele pediu para Moisés construir o tabernáculo com uma única porta, ou seja, o tabernáculo não tinha janela, o tabernáculo não tinha porta do fundo. A Bíblia vai dizer que o tabernáculo só tinha uma porta virada para o oriente. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que muito do povo tinha o costume de adorar o sol no Oriente. Tinham o costume de adorar o sol e eles acreditavam que o sol era um Deus que dava força, era uma divindade. Então eles tinham o costume de olhar para o sol e adorar. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai pedir para Moisés construir este tabernáculo com uma única porta virada em direção ao sol, em direção do Egito. Por quê? Porque Deus estava querendo dizer, todas as vezes que você quiser entrar na minha presença, você tem que esquecer o Egito. Você tem que esquecer o passado. Você tem que esquecer aquilo que você vivenciou no Egito, os prazeres que você vivenciou no Egito, os prazeres que você vivenciou no mundo quando você estava longe da minha presença. Quando você quiser estar perante a minha presença, você tem que esquecer o passado. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Deus ele se manifestou para Moisés no meio do deserto através de uma sarça, a Bíblia vai dizer que Deus ele pediu para Moisés tirar as alparcas dos seus pés. Porque segundo alguns historiadores, a sandália que Moisés estava sobre os seus pés era a única coisa que Moisés ainda trazia do Egito. É Deus dizendo, você está na minha presença e quando você está na minha presença, eu não quero nada que vem no Egito. Eu não quero nada que vem do mundo, eu não quero nada que vem do pecado, eu não quero nada que vem daquilo que você viveu no passado. Se coloca puro na minha presença para que eu possa revelar os meus mistérios
na tua vida. Tem muita gente que quer que Deus revela os mistérios da vida dele, mas ele ainda não conseguiu desprender do passado. Ainda não conseguiu abandonar totalmente o Egito. Ou seja, Deus nunca vai revelar os mistérios dele para a sua vida sem que se você esqueça o passado. Sem que se você esqueça o Egito. A Bíblia vai dizer no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Receba essa palavra para a sua vida, medita, reflita em nome de Jesus.